Estou de volta aqui para a gente continuar com mais alguns conceitos de orientação a objetos em PHP. Um conceito simples que eu gostaria de mostrar para vocês é o autoload, tá? O que acontece, né? Muitas vezes, quando a gente começa a criar nossas classes usando PHP, a gente cria cada classe no seu script, no seu arquivo PHP, né? E aí, quando nós vamos utilizar essas classes, né? Quando nós vamos instanciar essas classes, vamos fazer o new, né? Nós precisamos usar o include ou require no início dos nossos códigos para poder trazer, importar esses arquivos e usá-los na hora de instanciar as classes, né? E aí, se nós vamos usar várias classes, nós temos que fazer vários includes ou vários requires, né? E para evitar isso, a gente pode trabalhar com autoload. Nós temos alguns exemplos, vocês podem encontrar na internet alguns exemplos usando o autoload, mas ela já foi substituída a partir do PHP. Tem a versão, não lembro a versão agora, mas que já mudou para SPL Autoload Register, tá? Que já é uma versão, uma atualização aí dessa função, que nós vamos dar uma olhadinha para saber como que isso funciona, ok? Vou dar uma olhadinha aqui no código. Então aqui, olha, eu criei uma classe. Eu vou abrir a estrutura aqui para vocês verem. Tá? Nós temos aqui, ó, eu tenho a classe automóvel, certo? Então, nessa classe automóvel, eu fiz no mesmo script PHP aqui, eu fiz a interface, veículo, né? Nós já aprendemos sobre interface na nossa última aula, videoaula, na verdade, onde nós aprendemos que aqui eu coloco, né, quais são os métodos, né, que a minha classe que for implementar essa interface vai precisar definir, né? Então, eu tenho aqui depois a minha classe automóvel que implementa veículo, ela vai dar implementação desses métodos. E aí, basicamente, eu só coloquei aqui eco de mensagens, né? Vou passar a velocidade como parâmetro, vou falar quanto o veículo acelerou, freou ou engatou tal marcha, né? Só para ter um exemplo bem simples da estrutura. Essa é a minha classe automóvel. Eu criei aqui uma classe Fusca, que herda automóvel, ou seja, todas essas operações são herdadas, e ela adiciona ainda esse método empurrar, tá? Que também é só a exibição de uma mensagem. Até aqui, acho que nós não temos aí muitos segredos, né? O que vai acontecer aqui? Exemplo 1. No exemplo 1, então, eu estou usando a function autoload, que eu falei para vocês, né? Evita a necessidade de fazer require, coloquei os comentários aqui para vocês, na hora que eu postar esses códigos, vocês lembrarem, tá bom? Então, eu não preciso fazer aqui o include ou o require da minha classe Fusca, né? Essa daqui. Automaticamente, minha classe Fusca também não está fazendo require de automóvel, nada disso, né? Então, quando eu faço aqui o new Fusca para instanciar aqui um objeto dessa classe, poder executar aqui o método acelerar, né, que ela herda daqui, da classe automóvel, como nós já aprendemos aí, né? Se eu não usar aqui, olha, o autoload, vai dar erro, porque não vai ser encontrada a classe Fusca, né? Mas o autoload, a gente faz aqui o require da classe passada aqui como parâmetro, né? Olha, na variável nome classe aqui, ponto .php. Então, automaticamente, quando eu faço o new aqui, ele vai procurar por esse autoload e vai fazer o require. Então, qualquer classe que eu fizer o new, ela vai ser feito o require através da função autoload. Então, eu não preciso ter aqui, eu uso 10 classes, 10 requires. Não,
ao fazer o new, ele executa isso daqui, né? Eu vou executar isso aqui para vocês darem uma olhadinha, olha. Exemplo 1, ele deu a mensagem do método lá, acelerar, que eu tinha colocado, que é esse aqui, o veículo acelerou até 100 km por hora, que foi o parâmetro que eu passei aqui, tá? Se eu não colocar aqui essa function autoload, ó lá, ele vai falar que a classe Fusca não foi encontrada, tá? Então, quando eu faço o new, se eu tenho duas opções. Ter o require once aqui, ó. Eu vou fazer assim. Da classe Fusca.php, né, ó. E aí, automaticamente vai dar erro na classe automóvel, porque a classe automóvel, ela é herdada pela classe Fusca. E aí, automaticamente, a gente teria aí, né, que incluir, aqui é um exemplo muito simples, duas classes miudinhas, pequenininhas, mas num sistema mesmo, que a gente for fazer aí para um cliente, um sistema de uma empresa, nós podemos ter uma hierarquia de classes bem maior, um número de classes em uso bem maior, e aí a gente vai ter aqui um monte de require, né? E aí, na verdade, eu posso tranquilamente, usando o autoload, né, olha, eu não preciso me preocupar com as classes que eu vou usar, porque ele automaticamente vai fazer para mim a busca e carregar essas classes, né, isso facilita bastante. E aí, como eu comentei, essa classe aqui é desatualizada, né, por isso que eu fiz aqui o exemplo 2, né, então no exemplo 1 fica fácil de entender o raciocínio, no exemplo 2 aqui, eu fiz o uso da classe, do método aqui, da função SPL Autoload Register. Essa daqui é a nova classe do PHP para fazer isso, tá? Então, ela é mais recente, tá? E a gente trabalha daí já com o que tem de mais atualizado aí no PHP para fazer esse autoload, tá bom? Então, o que vai acontecer aqui? Eu criei uma funçãozinha aqui, chamei de incluir classes, né? Aqui tem um parâmetro, nome classe. Tem um if aqui, verifica se essa classe existe, né? E se for true, se existe, ela faz o require, né? Então, basicamente a mesma coisa que o autoload fazia. E aí, na verdade, essa função incluir classes, né, eu vou chamar aqui, ó, a função SPL autoload register e passar aqui como parâmetro o nome dessa função incluir classes, que é quem vai verificar se o arquivo existe e fazer o require dela, né? Então, aqui, inclusive, eu poderia ter passado a estrutura de diretórios, né? Tem uma segunda aqui, uma função anônima, né, também. Então, eu fiz o autoload da função chamar classes e também uma função anônima aqui pelo seguinte, eu tenho aqui, por exemplo, olha, uma outra pasta, eu chamei de abstratas, que tem aqui uma cópia da nossa classe automóvel, né, mas só para ter essa pasta. E aí, e se eu tiver, então, né, na minha estrutura, eu tiver pastas também, subpastas com classes, né? Então, eu fiz aqui um if, né? Com o nome da pasta, a barrinha de separação de diretório, que nós usamos essa constante, que ela é configurada lá no nosso PHP, no nosso web server, para que use a barra de separação correspondente ao sistema operacional em uso, né? Que no Linux é virada para um lado, no Windows é virada para o outro, então a gente garante que para qualquer sistema operacional que esteja no servidor onde rodar o web server, isso aqui vai funcionar, né? E concatena aqui o nome da classe que está vindo como parâmetro, que é a classe que eu estou tentando fazer lá o new, né? Estou tentando fazer lá o uso dela. E então, ele vai verificar aqui se essa classe existe na pasta abstratas. Se existir, faz o require,
né? Aí eu posso fazer isso aqui para N pastas, se eu tiver, né? E aí aqui, obviamente que seria interessante que isso aqui estivesse num arquivinho separado, né? E aí agora, quando eu vou fazer o New Fusca aqui, é a mesma coisa que acontece aqui, né? A diferença é que aqui é um pouquinho mais chato, tem esses ifs e tal, mas daí, quando eu faço o New Fusca, New Automóvel, qualquer coisa que seja, mesmo sem ter feito diretamente o require daquele arquivo, a classe Fusca vai ser localizada e qualquer outra instanciação que eu tentasse fazer de outras classes, elas seriam localizadas porque nós temos o uso do SPL Autoload Register, ok? Então, se nós executarmos aqui o exemplo 2, né, olha, nós temos o mesmo resultado, tá? Podemos só buscar aqui, olha, para vocês verem, aqui que eu falei, né, sobre autoload, ó, PHP autoload, tá? Então, vocês vão ver aqui que já vai ter o link aqui do manual do PHP. E ele mesmo fala aqui, tá vendo, ó? Que esse recurso já está deprecated, né? Então, nós já temos lá a partir do PHP 7 uma nova função, como eu falei, que é aqui a do exemplo 2, né? Embora o autoload direto funcione, o indicado é que a gente use o recurso mais atual, que vai ser esse daqui. Então, vou colocar aqui, ó, PHP SPL Autoload Register aqui, e clica aqui no link do manual PHP. Tudo isso que eu falei para vocês está aqui, né, ó, faz o registro das classes aí que nós queremos carregar, tá? E tem exemplos aqui, né, e outras explicações, tudo mais aqui para quem quiser se aprofundar no uso desse recurso, ok, pessoal? Então, basicamente, né, para quando nós vamos trabalhar com orientação a objetos, várias classes para instanciar e pastas com classes e tudo mais, nós podemos fazer uso desse recurso, ok? Vou postar para vocês lá no Google Classroom das nossas aulas, na nossa plataforma de estudos, do nosso colégio, os exemplos para vocês poderem consultar, ok? E qualquer coisa, entrem em contato. Até mais!